Fala, amigo internauta, tudo bem com você? Desejo que sim. Professor Marconi Silva trazendo novidades e dessa vez vamos aí fazer com que vocês aprendam análise combinatória e reconheçam quando é que vocês vão utilizar para fazer arranjo ou combinação. Mas deixamos de blá 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 e vamos para o que importa. Fala, amigo internauta, aí ó, hoje a gente vai dominar esse conteúdo de arranjo e combinação. Vou trazer questões aqui bem simples para que você possa ver como é que você vai utilizar para resolver um arranjo, reconhecer quando é que você vai fazer isso, ou simplesmente reconhecer quando você vai fazer uma combinação. E para isso a gente vai praticar utilizando aqui questões do nosso dia a dia. Imagine aí, ó, que em uma questão a professora Ana, a Aninha, ela escreveu esses algarismos, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí ele fez lá um desafio para a turma. Quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar? E aí, será se arranjo ou combinação? A gente vai pegar aqui aleatoriamente os 3 primeiros algarismos. Vamos ver se a ordem aqui importa. Ah, o número 123 já está lá, eu já formei um número com 3 algarismos. Ah, eu vou pegar o número 132. Já observe que a ordem aqui, ó, ele importa. O 1, o 2 e o 3 modificou os dois últimos valores. Como modificou os dois últimos valores, eu tenho números distintos. Ah, se eu pegasse lá 213 e 231, observe que eu alterei também, ó, esses dois últimos algarismos. E os números são diferentes. Quando a ordem ele altera e importa, a gente diz que é um arranjo. Ah, então quando a ordem tiver uma importância, é arranjo, porque ele altera o valor. Observe aqui, ó, que os números são os mesmos. E eu poderia ir muito mais além, ó. 312, 321. Observe que aqui são números distintos. Ah, os algarismos são os mesmos, 1, 2 e 3, mas os números são distintos. Então, quando a ordem alterar, ele vai importar. E a gente sempre se lembra, ó, ordem alterando é arranjo. E como é que a gente faz o arranjo? O arranjo seria de 5 algarismos, de modo que a gente possa formar números com 3 desses algarismos. Então, é um arranjo de 5 elementos tomado 3 a 3. Para isso, o que é que a gente faz? Ó? Para a regrinha do arranjo, a gente diz que seria 5 fatorial, que é o valor total lá, menos o valor total menos a parte, 5 menos 3, que no caso seria 2 fatorial. E aí, para a gente resolver isso, como é que a gente faz, professor? Eu vou levar esses 5 em ordem decrescente até o 2, com o objetivo de chegar lá, fazer a simplificação. Então, vou lá, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. E esse 2 fatorial com 2 fatorial, ele vai embora. Agora ficou aquele nosso processozinho multiplicativo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, nós temos que seria 60. Ah, professor, tem uma maneira mais fácil? Tem. Se eu já sei identificar que é um arranjo, olha só, você nem precisa fazer isso. Você só observa aqui, ó, o último valor. Esse último valor, vocês podem colocar a quantidade de tracinhos que tem. E aí, para completar isso, princípio multiplicativo da contagem. Ou seja, nesse princípio multiplicativo, você vai lá, ó, o número maior que tem seriam 5 elementos. Aí você vem em ordem decrescente, 5 vezes 4 vezes 3. Preencheu esses 3 valores, multiplica entre si, que vocês vão ter o resultado esperado. Ah, então seria só isso, professor? Só? Algumas pessoas, quando falam de questões envolvendo números com 3 algarismos distintos, ou 2 algarismos distintos, ou qualquer outro valor, eles preferem fazer assim, ó. Ah, se são 3 algarismos distintos, ele deve ter necessariamente a centena, a dezena e a unidade. E assim eu formo. Então, isso aqui é um arranjo. Lembrando que o arranjo ele vai alterar e vai fazer com que isso importe. A ordem vai ser muito importante. Ah, imagine agora, ó, que nós temos aqui 5 pessoas e essas 5 pessoas eu quero formar uma comissão para que tenha 3 dessas pessoas para representar a equipe da matemática em uma Olimpíada. E aí, de quantas maneiras diferentes eu posso levar essa comissão com 3 pessoas? Aí observem,
a comissão. Imagine que eu quero formar a comissão 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1 e assim vai. Essa comissão são 3 alunos. Esses mesmos 3 alunos vão estar aqui, ó. Isso quer dizer aqui, ó, que a ordem ele não importa. Como ele não importa, é uma combinação. Eu não posso dizer que aqui tem, nesse exemplo, tem 6 combinações. Não. Tem uma só. Os mesmos alunos, eles vão estar aqui, ó. As mesmas 3 pessoas fazem parte da mesma comissão. Então, quando a ordem ele não altera, ele não importa, a gente diz que é uma combinação. Então, a combinação seria de quantas pessoas? Seria de 5 pessoas para me formar comissões envolvendo 3 dessas pessoas. Então, seria uma combinação de 5 elementos tomado 3 a 3. E aí, como é que eu faço a combinação? Na combinação é diferente do arranjo por um motivo. Porque esse númerozinho fatorial aqui, ó, ele vai ter N repetições e ele não pode ser contada, por isso que ele vai ser eliminado. Ó. Ah, então seria o quê? Ó? Seria 5 fatorial dividido pela diferença entre esses valores, ou seja, o maior valor e o menor, 5 menos 3 fatorial, que no caso é 2 fatorial, vezes o número de repetições fatorial, vezes 3 fatorial. E aí eu vou resolver, ó. Observe que aí o que eu faço? Sempre eu vou levar esse número até o maior número possível. No caso, o maior número é o 3. Por que eu faço isso? Para ficar mais fácil você fazer essas continhas, ou seja, simplificar. Então, seria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Já parei aqui, ó, para que a gente possa simplesmente simplificar aqui. E eu vou repetir o 3 fatorial. E 2 fatorial é quem? 2 vezes 1, que na verdade é 2. Aqui eu já simplifico, ó, porque é uma multiplicação dividido por outra multiplicação. Então, na divisão de um produto, a gente simplifica. 3 fatorial dividido por 3 fatorial vai embora. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. Então, quantas comissões, tendo 3 dos meus alunos, vão representar a escola lá numa Olimpíada? Aí seria isso, seriam 10 alunos. Mas para que fique mais fácil para você entender, a gente vai conhecer agora as questões que foram cobradas no Enem e como é que vocês vão resolver isso no dia a dia. Então, quiser dar o print aí, preparei para a foto. E assim a gente vai utilizar agora um pouquinho do conhecimento do que estava presente no Enem para que vocês possam ficar expert no assunto. Então vamos aqui, ó, resolver umas questõezinhas do Enem. E praticamente todo ano tem questão de análise combinatória. Eu vou pegar os últimos 4 anos para vocês e vocês vão ver o que foi cobrado lá no Enem. E vamos aqui, ó. Eu vou fazer a leitura da questão e vocês acompanham aí na tela. A nossa equipe de produção vai colocar para vocês essas informações. É uma questão do Enem que veio aí de 2021. E a gente vai pegar essa sequência lógica, 2021, 2022 e 2023. Questão 2021. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidos é representado pela expressão. Aí observem que o que a gente está tendo de informação. Lá, à disposição da pessoa, ela tem 6 tecidos e 15 pedras ornamentais. E lá, para fazer a fantasia, ela disse que vai utilizar de tecidos 2 tipos e de pedras ornamentais são 5 tipos. E aí, será arranjo ou combinação? Aí observem, ó, que isso aqui, se ela vai fazer uma fantasia com 2 tecidos desses que tem disponível, o tecido A e o tecido B é o mesmo tecido B e o tecido A. A ordem não importa. Então, quando a ordem não importa, é uma combinação. Então, seria uma combinação de 6 tecidos tomados 2 a 2. E também aqui, ó, seria uma combinação de 15 pedras ornamentais tomados 5 a 5. Então, aí seria isso. Para resolver, então seria uma combinação de um elemento
vezes uma combinação de outro elemento. Então, seria o produto de duas combinações. Então eu vou aqui, ó, combinação do primeiro aqui, que seria 6 fatorial, dividido por quem? 6 menos 2, 4 fatorial, vezes o número que se repete, que é 2 fatorial. E o próximo número? Seriam 15 pedras. Então, seria 15 fatorial, dividido por 15 menos 5, que eu posso dizer que é 10 fatorial, vezes 5 fatorial. Isso aqui é uma das respostas. Poderia vir assim? Poderia. E aí, poderia vir uma resposta diferente? Poderia, não sei como é que tá lá no Enem, que eu não olhei as alternativas. Mas já já a gente olha. Aí observe aí, ó, poderia vir também assim, ó, 6 fatorial. Aqui ele poderia nem ter resolvido, ó, 6 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Como ele quer uma combinação com outra, então nós temos novamente aqui, ó, 15 fatorial, que são as 15 pedras ornamentais, dividido por quem? 15 menos 5 fatorial, vezes 5 fatorial. Isso é a questãozinha que foi trazida do Enem 2021. Dá uma olhadinha aí na alternativa, vê qual a alternativa correta, que a gente vai agora para a nossa próxima questão. E aí, qual a alternativa correta? Marcou a alternativa correta? Se marcou aí, deixa aí nos comentários qual a alternativa correta. E se nós estamos te ajudando, deixa aí seu joinha. Seu joinha é muito importante para o nosso canal, lembre-se disso. E se quiser compartilhar isso com alguém que está estudando esse tema, vai lá, compartilhe e faça com que esse seu colega aprenda junto com você também. Mas vamos aqui para a próxima questãozinha do Enem. A próxima questão do Enem é questão do Enem ano 2022. Um prédio com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por 2 algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento e a unidade um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Quanto à incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características em função de seus números de identificação. Naqueles que finalizam em 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Aí, continuando a questãozinha, uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que em ambos, pelo menos um dos quartos, receba sol na parte da manhã. De quantas maneiras diferentes essa pessoa pode escolher 2 desses apartamentos para compra nas condições desejadas? Aí nós temos aí as alternativas. E aí vocês vão dar uma olhada com calma. Observe aí, ó, que nessa questão ele diz que tem 9 andares e desses 9 andares, em cada andar tem 8 apartamentos. Só que a pessoa quer comprar 2 desses apartamentos de modo que tenha sol apenas na parte da manhã. Não importa se é em 1 ou 2 dos quartos de cada apartamento. Aí a gente vai agora tentar resolver aqui e mostrar para vocês. E aí a gente identificar se é um arranjo ou combinação. Nós já sabemos que são 9 andares. Então esse número aqui ele já vai servir para resolver tudo. E aí nas questõezinhas tudo já tem 9, né? 9 vezes porque é a quantidade de andares. E o próximo? O próximo aí a gente vai observar a condição que a pessoa quer comprar. Ela disse que quer comprar 2 apartamentos de modo que tenha sol apenas pela manhã. Então, pelo enunciado da questão aí, a gente vê que no número 7 e 8 não vai entrar. Por quê? Porque só tem sol na parte da tarde e ela quer que tenha sol na parte da manhã. Então, nós temos que seria só 6 apartamentos possíveis. E desses 6, ela quer quanto? Ela quer 2.
Se ele escolher o A e o B, o apartamento A e B, é diferente de escolher o apartamento B e A? Não, é o mesmo. Observa aqui, ó, que a ordem não altera, não importa. Se a ordem não altera, combinação. E nós temos aqui que seria uma combinação. Então seria 9 vezes a combinação de 6 apartamentos comprados 2. Ou seja, combinação de 6 tomado 2 a 2. E aí, como é que eu faço? 6 fatorial dividido por 6 menos 2, que eu posso dizer aqui que é 4 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, uma resposta seria essa. Mas se lá no Enem não trouxe isso, a gente poderia dizer que é 9 vezes 6 fatorial, dividido por 6 menos 2, 4 fatorial, vezes 2 fatorial. E aí vocês vão olhar a alternativa correta, enquanto a gente vai olhar agora a próxima questão. Se lembrando, deixe seu joinha aí, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão do Enem 2023. Fala, amigo internauta, e aí? Vamos dominar a combinatória? Espero que sim. E desejo que você domine a combinatória. E para isso, vamos mais um exemplozinho aqui do Enem 2023. Eu vou fazer a leitura aqui e você acompanha na tela, tá bom? Nossa equipe de produção vai disponibilizar aí para vocês. Ao realizar o cadastro em um aplicativo de investimentos, foi solicitado ao usuário que criasse uma senha, sendo permitido o uso somente dos seguintes caracteres: algarismo de 0 a 9, 26 letras minúsculas, 26 letras maiúsculas, 6 caracteres especiais. 3 tipos de estruturas para a senha foram apresentadas aos usuários. Tipo 1, formado por quaisquer 4 caracteres distintos escolhidos dentre os permitidos. Tipo 2, formado por 5 caracteres distintos, iniciando por 3 letras, seguidas por um algarismo e, ao final, um caractere especial. Tipo 3, formado por 6 caracteres distintos, iniciando por 2 letras, seguido por 2 algarismos e, ao final, por 2 caracteres especiais. Considere P1, P2 e P3 as probabilidades de se descobrir ao acaso na primeira tentativa as senhas do tipo 1, 2 e 3, respectivamente. Nessas condições, o tipo de senha que apresenta a menor probabilidade de ser descoberta ao acaso na primeira tentativa é. Aí nós temos aí 5 opções para que a gente possa escolher. Então vamos aí para a nossa questão e extrair as informações da mesma. Para a gente criar senhas, tinha 3 tipos. Tipo 1, que ele disse aí que no tipo 1 eram o total de caracteres, porém só poderia usar 4 deles. E quem é o total de caracteres? Nós tínhamos aí os algarismos de 0 a 9, que dá um total de 10, 26 letras do alfabeto minúsculo, 26 letras do alfabeto maiúsculo e 6 caracteres especiais. Então, ao todo, eu tenho que somar isso aí. 10 mais 26, mais 26, mais 6. E aí nós fazemos essa conta bem rapidinho. 26 letras mais 26 letras, 52. 52 mais 10 algarismos, 62. Mais 6, 68. Então nós teríamos 68 opções, mais dessas opções nós poderíamos utilizar 4 caracteres. E aí, arranjo ou combinação? O que você acha? Aí a ordem importa. Então, se a ordem importa, nós temos que é um arranjo. Então, para a gente fazer, nós poderíamos dizer que era arranjo 68 tomado 4 a 4. Mas é a dica que eu trago para vocês. Nem precisa vocês praticar a questão do arranjo. É só colocar a quantidade de tracinhos referente ao que ele pede. Ó. Como são 4 caracteres, são 4 tracinhos. Então, você faz isso aqui. Ó. E aí vem na sequência. Quantos caracteres eu tenho para o primeiro número? Todos. 68. Por ser distinto, o próximo seria 67, o próximo diminui mais um, 66, e o próximo diminui mais um, 65. E aí seria o processo multiplicativo. Já no tipo 2, o que ele diz? Ele diz que a senha tem que ter 5 caracteres. Então eu vou colocar aqui meus 5 tracinhos aqui, que eu já sei que são 5 caracteres, porém tem uma condição. Nos 2 primeiros só pode ser letras. Então, quantas letras tem ao todo? 26 maiúsculas, 26 minúsculas, então são 52. No primeiro pode vir todas, só que no segundo só pode vir uma a menos. E aí, na verdade, foram 3 opções de letras. Ainda tem mais uma aí, então diminui. Seria 52 vezes 51 vezes 50. O próximo caractere só pode ser algarismo. Quantos algarismos tem de 0 a 9? 10. E o próximo caractere seria um caractere especial, que só tem 6. Então aqui eu tenho o que? 6. Se eu quiser organizar, ó, como aqui ele tem 5 valores e aqui ele tem 4, para a gente saber qual é o maior de todos, a gente pode organizar. Ó. Aqui já está
os números muito bons aí, ó, 52, 51, 50, a gente multiplica aqui, ó, 10 vezes 6, 60. Vamos colocar em ordem. Fica 60, que é o maior número, vezes 52, vezes 51 e vezes 50. Na opção tipo 3, ele diz que pode ser 6 caracteres. Desses 6 caracteres, são 2 letras, 2 algarismos e 2 caracteres especiais. Então, para a letra, nós já sabemos que são 52 opções. Então, ó, no primeiro aqui poderia 52 opções. Por ser diferente, tem que diminuir uma. Seria 51 opções. Ah, e no algarismo? Agora são 2 algarismos que ele quer que coloque. No primeiro pode vir todos, são 10. 0 a 9 são 10. O próximo tem que ser diferente. Então, seria só 9. E o caractere especial? No primeiro pode vir todos, são 6 caracteres. No segundo não pode vir todo, por ser distinto tem que diminuir um. Então, seria isso. Aí vamos para a organizaçãozinha. Daí para a gente organizar também, ó. 10 vezes 6, 60. Nós já temos esse primeiro valor. Ah, o segundo valor, 52. O terceiro valor, 51. E agora resta 5 vezes 9, 45. Observe, se fosse pela quantidade, o maior número de todos seria a primeira opção. Que é a multiplicação maior que tem. 68 vezes 67 vezes 66 vezes 65. O próximo maior seria o tipo 2, ó. 60, que é igual, 52, que é igual, 51 também é igual, porém o 50 aqui é maior. Então o maior número aqui na sequência seria esse. E o menor de todos seria o 3. Mas aí ele quer a probabilidade. Então qual a probabilidade de uma pessoa acertar a senha na primeira tentativa? Aí observe, ó, que probabilidade é a parte dividida pelo todo. Aí tem uma confusãozinha aí, ó. Como a probabilidade, quanto maior o número, menor é a chance de acertar, aí eu provo para vocês com um número bem simples, ó. Imagine que eu coloco essa probabilidade para vocês, ó. 1/2, 1/3 e 1/4. 1/2, como o 2 em um numerador aqui é o menor que tem, nós podemos dizer que é 50%. Aí ele tinha 50% de chance de acerto na primeira tentativa. 1/3, observe que o número 3 ele é maior. A probabilidade de acerto vai ser menor. Então é como se fosse 1 dividido por 3, dá 33% aproximadamente. E 1/4? 1/4 é 25%. Aí observe que aqui vai inverter, ó. Quanto maior o número, menor a probabilidade de acerto. Então nós podemos dizer aqui, ó, que P1, P2 e P3 seria quem é a menor probabilidade de acerto que tem? O maior número seria P1. Depois, quem é a menor probabilidade passando do 1? É o T2, que aqui a gente chama de T1. E por último, o P3, que aqui era o T3. Então, para essa questãozinha, a menor probabilidade de acerto na primeira tentativa seria o P1, que é menor do que o P2, que é menor que o P3. E assim fica a nossa terceira questãozinha. Espero que tenha te ajudado. Deixa o joinha e vamos para a próxima agora, né? Vamos para a nossa questãozinha 2024 Enem, mais recente de todas. E aí ele diz assim, ó. Você vai acompanhar aqui, a nossa equipe de produção vai disponibilizar para vocês na tela. Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como representado na figura. E aí nós temos aí o número 1, 2, assim vai. Por exemplo, a tecla que contém o número 1 traz as letras correlacionadas A, B e C. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente os seguintes caracteres: 2, A, B e C. Para os próximos toques, essa sequência se repete. As demais teclas funcionam da mesma maneira. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres, sendo 2 algarismos distintos, seguido de 3 letras diferentes, nessa ordem. Um funcionário irá cadastrar a sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1, 2, 5, 7 e 0, e as respectivas letras correlacionadas quando houver. O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha é... Aí nós temos aí as alternativas de A a E. E vamos aqui para extrair as informações da questão para vocês. Então nós temos aí, ó, que o funcionário ele tem que cadastrar a sua senha. E a sua senha ele tem que ter 5 caracteres, iniciando com 2 algarismos e finalizando com 3 letras. E aí a gente vai observar quais são os algarismos que ele
que ele tem lá à disposição para fazer sua senha. Os algarismos seriam 1, 2, 5, 7 e 0. E as letras têm que ser correlacionadas a isso aqui. Aí ele tem que fazer lá uma senha contendo 5 caracteres. E desses 5 caracteres, ele tem que iniciar com 2 algarismos e 3 letras. Aí observe, se a gente for fazer aqui, utilizando lá o critério que ele pediu, para fazer com 2 algarismos, nós temos aqui esses algarismos que estão disponíveis. Quantos algarismos nós temos? Nós temos 5 algarismos. Então, ele tem que seguir o primeiro critério. Primeiro número tem que ser um algarismo. Segundo número tem que ser um algarismo. Terceiro, quarto e quinto número tem que ser uma letra. Então, se ele tem só 5 opções, então a gente vê aqui, ó, que se eu quero montar essa senha, ele vai ser um arranjo, uma combinação. A ordem aqui, ele importa. Se eu começar com um dos algarismos aqui, ó, pode ser o 1 e o 2, se eu colocar o 2 e 1, ele vai ser uma senha diferente. Então, a ordem importa. Quando a ordem importa, é um arranjo. Porém, como eu já sei que é um arranjo, eu vou aqui, ó, eu vou dizer que o primeiro tem que ser um algarismo, o segundo item tem que ser um algarismo, o terceiro, o quarto e o quinto tem que ser uma letra, mas uma letra das que estejam presentes nesses algarismos. Mas vamos aqui. Com os algarismos 1, 2, 5, 7 e 0, eu tenho 5 possibilidades. Então aqui, ó, pode vir qualquer um deles. Então eu tenho 5 chances, eu tenho 5 possibilidades. No segundo, tem que ser distinto. Então tem que diminuir 1, são 4. Agora vamos olhar as letras correlatas. No número 1 e o 0, não tem letra nenhuma. Então não posso colocar letras aí porque não tem. No número 2 tem 3 letras, A, B e C. No número 5 tem 3 letras, aqui eu tenho J, K e L. E no número 7 agora tem 4 letras, P, Q, R e S. Ou seja, quantas letras temos ao todo? Ó? Ao todo nós temos 10 letras. E aí, como é que eu faço? Para vir uma letra aqui, pode ser qualquer uma dessas que estejam presentes nesses algarismos. Então, são 10. Para ser distinto, eu tenho que diminuir uma. 9. Para ser novamente distinto, eu tenho que diminuir uma. Seria 8. Aí seria esse processo aqui, ó. Princípio multiplicativo. E aí é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 9, 1.800. 1.800 vezes 8. Aí eu vou fazer essa continha aqui. 8 vezes 0, 8 vezes 8, 64 vão 6. Aí 8 vezes 1 dá 8. 8 com 6, 14. Então nós temos aí 14.400 possibilidades desse funcionário formar sua senha. E aí, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha gostado. Se te ajudei, não esquece de deixar aí seu joinha e vamos para a próxima aula, se Deus quiser, trazendo novidades para vocês, fortalecendo o ensino de vocês e foco no resultado.